Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança para o seu coração, vinda do coração de Deus. Eu quero trazer a mensagem hoje, as 7 promessas do cristão que não pode falhar. Essas 7 bênçãos têm que acontecer na sua vida um dia. Eu quero começar a ler as escrituras aqui no livro de Mateus, São Mateus, do capítulo 10, versículo 22. Está escrito assim: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia! As escrituras sagradas, elas não podem enganar, porque é a boca de Deus falando. Aqui, o apóstolo São Mateus, ele escreveu, usado pelo Espírito Santo, dizendo que quem perseverar até o fim será salvo. Já avisando que aquele que entregou a vida para Jesus será perseguido, odiado por todas as nações. Mas aquele que perseverar, que obedecer a palavra de Deus, esse vai alcançar as bênçãos, esse vai ser bem-aventurado aqui na terra, este vai ver a Deus o dia que sair daqui. O apóstolo João diz que examinais as escrituras, está aqui no livro de João, no capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. As escrituras, se você olhar para ela, pelos seus escritos, os seus escritos é o poder de Deus. É a boca de Deus falando. E terá que acontecer da maneira que está escrito. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que perseverar na doutrina do Espírito Santo, na doutrina do Deus vivo, do que está escrito na Bíblia. Sem obediência é impossível a pessoa vir a Deus, ir até o céu. É impossível a pessoa conquistar qualquer milagre, qualquer bênção. Ela tem que estar em obediências às santas escrituras. E eu quero relatar para você essas promessas que todo cristão tem direito. São 7 promessas que a Bíblia nos relata, que o cristão que obedece às escrituras, que aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus, ele vai conquistar isso, porque não pode falhar. Mas a pessoa tem que perseverar. E quem persevera chega onde quer. Quem persevera conquista aquilo que precisa. A primeira promessa está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Isso é uma promessa verdadeira. Aqueles que aceitaram Jesus, João diz no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus se tornaram filhos e filhas de Deus. Você sabe que o ser humano, a tendência dele é ir, depois que nasceu, vai se envelhecendo. O tempo vai passando e ele vai se modificando e ele vai chegar à velhice e depois morre. Mas o cristão, ele não morre, ele passa da morte para a vida eterna. Aquele que morreu em Cristo Jesus, ele dorme. E o dia que o Senhor o acordar, ele vai viver no paraíso e vai comer da árvore da vida. Essa árvore da vida, ela é produzida de 6 em 6 meses. E ela alimentará todas as nações. A salvação não foi feita só para o brasileiro, é para o alemão, para o americano, para o judeu, o angolano, o africano, o holandês, o italiano, e por aí vai. As escrituras dizem isso. Essa pessoa tem essa primeira bênção, que é comer da árvore da vida.
Oh, glórias e glórias a Deus, aquele que vencer. A Bíblia diz, é claro, aquele que vencer, não é o que perder, é o que vencer. A pessoa não pode se afastar do evangelho, ela tem que permanecer na santa doutrina. Ela tem que continuar ouvindo a mensagem de Cristo e obedecendo, para ela ter as bênçãos de Deus aqui na terra. É uma certeza das bênçãos de Deus, e o dia que for embora daqui, ela vai estar no paraíso. A segunda bênção está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Que está escrito assim: que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer é o que vencer, não é o que perder. Não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte carnal. Um dia todos aqueles que estão vivos vão morrer. Existe a morte da carne, existe a morte espiritual. A morte da carne, quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela não morre espiritualmente. Aquele que entregou a vida para Jesus e perseverar até o fim, ele não vai morrer. A morte é apenas para aqueles que são desobedientes a Deus. Ele não sofrerá o dano da segunda morte, nem da primeira, porque ele passará da morte para a vida eterna. Então, como está aqui em Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a condenação, é morrer espiritualmente, é não ter uma vida em Cristo Jesus, não estar no paraíso, estar em sofrimento eterno. Então, você tem que perseverar até o fim para você conquistar qualquer bem aqui na terra, e o dia que você ir embora daqui também, você conquistará os seus direitos no céu. Essas duas bênçãos que nós já citamos, isso tem que acontecer na sua vida. O dia que você for chamado para se apresentar a Cristo. A morte foi feita para os desobedientes, aqueles que não querem ouvir as Escrituras Sagradas. Então, persevera. Quem perseverar até o fim será salvo. Aqueles que não forem salvos, esses não receberão a coroa da vida, que é o dano da segunda morte. São os perdidos. Vamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a morte espiritual eterna. Ela não terá vida. Ela vai ficar no lago de fogo ardente, junto com a morte. Então, quem não perseverar não vai ter esses benefícios que Deus promete, de ser salvo, de comer do maná, da árvore da vida, e não sofrer o dano da segunda morte. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ter fé no Deus vivo. Quem tem fé no Deus vivo, esse não morrerá. Quem aceita Jesus recebe a vida eterna. Quem aceita Jesus e obedecer, esse não sofrerá a segunda morte, a morte espiritual. Em Mateus capítulo 25, diz das 10 virgens, 5 prudentes e as 5 imprudentes. 5 prudentes, elas têm azeite, e quando o noivo vir fechar a porta, elas estarão lá dentro. Mas as imprudentes não, elas vão morrer. Amém? Vamos para a terceira promessa, que está também no livro de Apocalipse 2:17, que está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Há um mistério na palavra de Deus. Nós sabemos que o dia que nós nascemos é registrado, nossos pais nos registram
num cartório aqui na terra. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente no céu é escrito o nosso nome no livro da vida. Mas quando nós for salvos, a Bíblia diz que aqueles que foram salvos, aqueles que perseveraram até o fim, eles vão receber, além do maná escondido, eles receberão uma pedra branca, escrito o seu novo nome. Essa é a terceira promessa, você vai ter um novo nome no céu. Isso já está ordenado e escolhido pelo Papai do Céu. Ele vai escrever no cartório, no seu registro espiritual, o seu novo nome. Persevera, crente, isso é fé. Persevera, crente, que além de você receber o milagre aqui na terra, você vai chegar no céu e você vai ter a sua bênção, a sua promessa. Amém? Amém? A quarta promessa, que nós vamos julgar as nações. Vamos aqui no livro de Apocalipse 2, 26 e 27. E é o que vencer, não é o que perder. É o que vencer, aquele que perseverar até o fim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei o poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebrantadas como vasos, oleiro, como também é recebido de meu Pai. Então os cristãos, eles estarão no julgamento das nações. Os salvos, os escolhidos, eles estarão no julgamento das nações. Esse salvo, eles vão ter poder, eles vão receber poder do Deus vivo para julgar. Nós estaremos junto com Cristo. Convém obedecer, convém a pessoa perseverar até o fim, para ela não perder essas bênçãos. Você que faz as coisas certas, essas são as obras. Você tem que fazer tudo certo para você ser escolhido. Agora vamos à quinta promessa, que está em Apocalipse 3:5. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma será arriscado o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você será apresentado no céu. Você terá suas vestes brancas, o pecado não atinge mais você, nem tampouco a morte. O teu nome não será nunca arriscado do livro da vida. Você será apresentado ao Cordeiro, será apresentado aos anjos. Essa é a quinta promessa. A quinta promessa. A sexta promessa está 3:12 de Apocalipse. Aqui vencer os farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O nosso Deus também terá um novo nome no céu, na nova Jerusalém. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós não somos dessa terra. Quem perseverar até o céu vai receber essa sexta promessa. Você se tornará coluna no templo do Deus vivo. Sabe o que é coluna? Sustentação, firmeza. E você estará com o Cordeiro na nova Jerusalém celestial, e o nosso Deus, ele terá um novo nome. Amém? Vamos à sétima promessa, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você será convidado a sentar lá no trono de glória com o nosso Deus. Você verá o nosso Deus frente a frente, face a face. Convém você obedecer o Deus vivo. Aí está a chave do mistério, porque muitos crentes aqui na terra não são galardoados com aquilo que ele precisa, com aquilo que ele quer, porque ele não persevera. Perseverar, obedecer, é seguir os mandamentos de Cristo Jesus.
Você terá vida eterna, você terá os milagres. Convém obedecer. Examina as Escrituras, porque é nela que existe o poder de Deus. As Escrituras sagradas é poder de Deus. Examina ela, cada palavra do Deus vivo é poder. E quando você milita nessa palavra e começa a obedecer, a tendência sua é se aproximar de Deus, é ficar pertinho de Deus, como Jesus era. Jesus veio aqui na terra para mostrar para o homem que é possível ter um elo de ligação entre a terra e o céu. E essa ligação a pessoa conquistará as coisas. Daniel, a Bíblia diz que esse homem era chamado homem muito amado no céu. Ele começava a falar na terra, ele começava a falar e já saía as petições para ele, as respostas para ele. E você? Por que você não conquista bênçãos, milagres, aquilo que você deseja? Por que você não tem a saúde plena? Por que você não tem prosperidade? Por que você não tem mudança de vida, transformação? Por que você não vê seu familiar ali na presença de Deus? Por que você está sempre tendo problema e nunca se desvencilha dele? Porque você não persevera até o fim. Por que você não obedece a Deus? Quando você obedece a Deus, você se achegará a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus, Deus se achegará a ele. A Bíblia diz que aquele que se une com a palavra de Deus se torna um único espírito. Você está me entendendo? Um único espírito. É os milagres do nosso Deus. Você vai chegar aonde você quer. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, se você não desviar, se você não mudar o seu foco para outro lado. Existe sim um céu de luz, esse livro sagrado foi feito, porque para Deus fez ele para o cristão, para as pessoas obedecerem a ele e voltar para ele. Nós somos criação de Deus, nós somos uma obra-prima de Deus. Você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar que quando você olha para esse livro santo, é a boca do Deus vivo falando. Eu quero ler aqui Deuteronômio 28:1, que está escrito assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É quando você obedece a Deus. Se ouvirdes e obedeceres, comereis do melhor dessa terra. Isaías 1:19. Você está entendendo? Você está entendendo por que você não chega? Começa a se aproximar de Deus, esqueça o mundão. Esse mundão vai ser desfeito, vai ser destruído. E da próxima vez vai ser com fogo, não é com água, vai ser com fogo. O apóstolo Pedro diz na primeira carta dele, ele fala sobre isso. Desvencilha do pecado, das coisas erradas. Persevera até o fim para você chegar, para você ter aquilo que você quer aqui na terra e depois receber acesso às promessas que Apocalipse nos revela. Tem que haver uma mudança de vida. Tem que haver um milagre na tua vida. Você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de milagre, de prosperidade. Você precisa da sua casa ter paz, saúde, alegria, prosperidade. Só conquista isso olhando para as Escrituras Sagradas e obedecendo a Labassurianda, a Lamanaia, obedecendo o Deus vivo, olhando para as Escrituras e perseverando até o fim. Além das bênçãos aqui na terra, você vai ter o seu lugar guardado no céu. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Fé. As 7 promessas. Quando você persevera até o fim, você conquista qualquer coisa. Qualquer coisa. Lembre-se que o seu elo de ligação com Deus. Leitura da palavra, ouvir a palavra, oração, jejum e obediência. Você conquista qualquer coisa com o céu.
Amém? Dá um like aqui nesse canal e se inscreva nesse canal. Sempre traremos uma mensagem de fé e de esperança para você conquistar o milagre. Nós estamos aqui para isso. Amém? Ficam com Deus. Em breve estaremos aqui de volta trazendo mais uma mensagem de ensinamento para a tua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça, convida mais pessoas para ouvir essas mensagens, para estar nesse canal, dá um like e se inscreva no canal. Amém? Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.